Boa tarde, nós estamos começando o nosso quarto encontro do curso sobre beneficiamento de resíduos de crustáceos, né? E hoje a ideia é conhecer um pouco mais aí sobre a quitina, né? E a quitosana, na verdade. E então eu já passo a palavra para a Bruna aqui para a gente começar, né? E eu pedir a gentileza de todo mundo manter os microfones desligados, né, para a gente ter um silêncio aqui na sala. E depois que a apresentação da Bruna concluir, a gente tem uma sessãozinha aí de bate-papo, tira dúvidas, e aí a gente abre, então, os microfones. Beleza? Bruna, se quiser começar. Então tá. Boa tarde, pessoal. Alguém pode me confirmar se está sendo compartilhado certinho? Positivo, tela cheia, pode seguir. Então tá, pessoal. Hoje, então, nós vamos dar continuidade ao nosso curso de desenvolvimento de produtos de elevado valor agregado a partir de resíduos de crustáceos. E hoje, então, é a nossa quarta aula e nós vamos ver, então, como transformar a quitina em quitosana. Eu tentei de várias formas adaptar esse processo para que ele pudesse ser feito inteiramente de forma caseira, mas infelizmente não foi possível, porque não foi possível chegar em um processo que fosse seguro e eficiente de forma caseira. Mas ainda assim, eu acho muito importante ter esse conhecimento, porque eu sei que tem algumas oportunidades de editais e daqui a pouco torna-se possível então a compra desse equipamento que eu vou mostrar para vocês para que seja possível, então, essa produção de quitosana, já que nós vimos que a quitosana, ela é o produto que tem o maior valor agregado e que traria, então, a melhor fonte de renda. E nós vamos ver também, então, quais são os cuidados que nós devemos ter, então, ao longo de todo esse processo e como que nós podemos, então, ingerir a quitosana, né? Quais são as opções de alimentos que nós podemos estar utilizando para inserir a quitosana. E, bom, fazendo uma rápida retrospectiva, o que que nós vimos lá na aula passada? Nós vimos, então, todas as etapas de extração de quitina, em que a primeira delas consiste na retirada dos minerais, e para isso nós utilizamos o ácido muriático ou ácido clorídrico. A segunda etapa consiste na retirada de proteínas, e que para isso nós utilizamos o hidróxido de sódio ou soda cáustica. E a terceira etapa consiste na retirada dos pigmentos, e para isso nós utilizamos a água sanitária ou hipoclorito de sódio. Lembrando então que se nós quisermos produzir a quitosana, nós temos que ter uma quitina pura, e isso significa que nós temos que retirar tudo o restante que tem ali. Temos que retirar então os minerais, as proteínas e os pigmentos, para que no final nós tenhamos apenas a quitina e assim nós possamos transformar essa quitina em quitosana. E nós vimos também, então, na aula passada, né, como produzir uma farinha aproveitando a quitina, as proteínas e os pigmentos para fazer um pão nutritivo e fonte de fibras. E bom, entrando então no tema da nossa aula de hoje, quais são as etapas do processo de produção de quitosana? Então, para transformar a quitina em quitosana, nós temos apenas uma etapa. E para isso nós utilizamos o produto químico hidróxido de sódio, que é o mesmo produto que nós utilizamos lá na segunda etapa de extração de quitina. A diferença é que aqui nós utilizamos essa soda cáustica muito mais concentrada e em outras condições. Então, a proporção de soda cáustica para quitina é: a cada 100 gramas de quitina, nós temos que desmanchar, dissolver 1 quilo de soda cáustica em 2 litros de água. Aí, essa reação, esse processo, ocorre em temperaturas elevadas, ocorre em 135 graus durante 90 minutos. E é justamente porque a gente tem que chegar nessa condição que a gente não consegue fazer de forma adaptada em casa. Mas isso a gente vai conversando melhor ao longo da nossa aula. E bom, e para secar a nossa quitosana? Para secar a nossa quitosana, nós podemos fazer que nem nós fazemos com a quitina. Podemos secar ela ao sol, estender em lonas,
ou então estar utilizando o nosso forno convencional, mas sempre com aquele cuidado que esse forno de casa, ele tem uma temperatura, mesmo a temperatura mínima, é muito alta. Então, nós temos que deixar na temperatura mínima e ficar desligando e ligando de tempos em tempos para não queimar a nossa quitosana. E, bom, quais os tipos de materiais que nós podemos utilizar? Para esse preparo, né, para desmanchar a soda cáustica, nós podemos estar utilizando tudo que for de plástico. Podemos estar utilizando balde, bombona, colher. Porém, para fazer a reação, nós temos que usar essa espécie de reator, que agora no vídeo eu vou explicar melhor o porquê que a gente tem que utilizar esse equipamento, que é o único equipamento que a gente não consegue adaptar para a nossa realidade caseira. E bom, agora nós vamos ver então como que nós fazemos então essa transformação de quitina em quitosana. E o que que nós precisamos então, além daquele equipamento que eu mostrei para vocês? Um balde plástico que nós podemos estar reutilizando, uma colher plástica, uma peneira, que aqui nós temos que ter só alguns cuidados. Se aquele equipamento que eu mostrei para vocês não for refrigerado, aqui nós temos que estar utilizando uma peneira de inox, mas caso o nosso equipamento ele consiga fazer aquele resfriamento, nós podemos estar utilizando uma peneira plástica ou até mesmo estar adaptando, que nem nós fizemos com a quitina, e utilizar uma dessas bombonas de água e fazer furos embaixo. A soda cáustica, que é a mesma coisa que hidróxido de sódio. E, claro, a nossa quitina. E agora nós vamos começar, então. E a primeira etapa, então, nós temos que primeiro adicionar a água, que aqui é 1 litro de água, para depois adicionar a soda cáustica, que aqui vão ser 500 gramas. Sempre lembrando dessa ordem, primeiro a água e depois o produto químico. E aqui, diferente lá das etapas de extração de quitina, nós utilizamos uma quantidade muito maior de soda cáustica. Então, é importante a adição dessa soda cáustica de forma lenta e continuada. A gente adiciona um pouquinho, mexe um pouco, adiciona mais um pouco e assim vai. Por quê? Porque se a gente adicionar tudo de uma vez só, vai virar uma pedra e não vai dar muito certo. Então, o ideal é fazer isso aos poucos. Lembrando também que aqui, por mais que aqui tenha uma água mineral, eu só coloquei a água aqui para facilitar. Pode estar sendo utilizada uma água comum, água corrente. Outro cuidado também. Quando nós estamos desmanchando a soda cáustica, nesse primeiro contato da soda cáustica com a água, ela vai liberar um vapor muito quente. Então, a gente tem que ter cuidado, que eu ainda vou falar para vocês ao longo da nossa aula. Mas nós temos então que utilizar os equipamentos de proteção individual, de preferência fazer esse processo de desmanchar a soda cáustica em um ambiente bem ventilado e sempre tomando muito cuidado, porque se essa soda cáustica toca na nossa pele, ela queima. Então a gente tem que fazer com bastante atenção e tomando todos os cuidados possíveis. E bom, nós vamos então misturando a nossa soda cáustica até que ela fique completamente desmanchada. E aqui então eu trouxe para vocês o vídeo do equipamento que nós utilizamos para transformar a quitina em quitosana. E como eu falei para vocês, nós temos que utilizar esse equipamento, por quê? Porque nós temos que ferver a soda cáustica. E para ferver a soda cáustica, se nós formos ferver numa panela convencional, aquela soda cáustica que está sendo fervida vai vir aqui para nossa pele, a gente vai respirar, vai ser extremamente tóxico e a nossa quitina vai desandar e não vai virar uma quitosana. Então, qual é o diferencial desse equipamento aqui? O diferencial é que ao ferver essa soda cáustica, que vai estar aqui em contato com a nossa quitina, ele tem essa parte aqui que nós chamamos de condensador. Então, o vapor da soda cáustica vai subir por aqui
E nessa parte externa aqui nós vamos ter água. Então, aquele vapor da soda cáustica volta a ser líquido e volta aqui para dentro. Com isso, a gente vai estar no ambiente, a gente não está respirando aquele vapor de soda cáustica e a nossa quitina vai ser transformada em quitosana. E só para mostrar para vocês também, essa parte aqui seria a parte de baixo, né, onde está tendo a nossa mistura de quitina e soda cáustica, para depois virar quitosana. E aqui nós temos, então, um misturador, que vai estar só simplesmente misturando a nossa quitina e a nossa soda cáustica. E aqui por fora também a gente tem uma resistência que vai ser, então, a responsável para que a gente chegue naquelas condições de 135 graus, mais ou menos, que é a temperatura necessária para ferver essa soda cáustica. E aqui, então, a gente vai estar adicionando as 100 gramas de quitina para aquela proporção de soda cáustica que eu falei para vocês. E, bom, ao término da nossa reação, nós temos que lavar a nossa quitosana com água corrente, de forma semelhante com o que nós fazemos lá com a quitina. Então, a gente tem que lavar por aproximadamente uns 40 minutos para ter certeza que a gente retirou, então, qualquer resquício de soda cáustica. Lembrando que aqui, nesse processo, então, de transformação de quitina em quitosana, nós utilizamos uma concentração muito maior de soda cáustica. Então, nós podemos estar separando essa soda cáustica para utilizar na fabricação de um outro produto que mais adiante eu vou falar para vocês. E após, então, nós lavarmos bem a nossa quitosana, nós podemos espalhar ela em uma assadeira, de forma semelhante que nós fizemos na quitina. Quem quiser pode secar ela ao sol. E para quem não tiver, então, aquele sol ali ajudando, a gente pode estar, então, espalhando bem na assadeira e secar no forno convencional. E só para reforçar, utilizando, então, a temperatura mínima e tendo aquele cuidado de abrir de tempos em tempos, até que a nossa quitosana fique completamente seca. E assim, então, ela está pronta para ser utilizada. E bom, aqui, a título de curiosidade, eu trouxe para vocês um teste muito simples para saber se o processo de vocês deu certo ou não. Se a gente for lembrar lá das aulas passadas, nós sabemos então que a quitosana, ela se desmancha lá no meio ácido do nosso estômago. Se ela se desmancha no meio ácido do nosso estômago, ela também vai se desmanchar em outros ácidos. Então, a gente pode fazer um teste com vinagre. Se a nossa quitosana se desmanchar, é porque é quitosana e deu tudo certo, que nem vou mostrar aqui nesse vídeo. Agora, se não se desmanchar, é porque deu alguma coisa errada ali no processo e no final a gente ainda tem quitina. Só para mostrar aqui para vocês esse testezinho rápido da nossa quitosana em vinagre. Vou avançar aqui um pouco. E bom, depois de algum tempo, ó, como vocês podem ver, daquela cor translúcida, ficou então uma cor mais opaca, mostrando que a nossa quitosana se dissolveu, se desmanchou nesse vinagre. E bom, quais cuidados que nós devemos ter durante o processo? Nós devemos utilizar roupas o mais fechadas possíveis, como camisetas de manga comprida, calças, calçado fechado, por quê? Tudo para evitar que alguma gotinha de soda cáustica respingue na nossa pele. E para isso é muito importante também a utilização dos equipamentos de proteção individual, que aqui então nós temos óculos, máscaras e luvas. Os óculos então são muito importantes, né, para evitar que a soda cáustica encoste no nosso olho e acabe causando algum problema na nossa visão, porque sim, ela pode causar sérios problemas na visão. A máscara, até pouco tempo atrás, ela estava bem na nossa rotina, e uma máscara, assim, que seria de mais fácil acesso, que nós podemos, então, estar utilizando, são aquelas máscaras do tipo FF2, que elas já vão reduzir bastante essa transmissão do vapor da soda cáustica para a nossa boca e nariz.
E a utilização de luvas, então, de borracha, vinil ou neoprene, e de preferência essas luvas mais compridas, porque assim também já protege parte do nosso braço. Lembrando que as nossas mãos, então, elas vão estar ali com um contato muito próximo com a soda cáustica, então é muito importante que a gente tenha todos esses cuidados para evitar acidentes. E bom, como eu falei para vocês, o ideal é que quando nós formos preparar essa soda cáustica, nós façamos em um ambiente aberto e mais ventilado, para que aquele vapor inicial que se forma na soda cáustica seja dissipado e a gente não entre em contato com ele. E bom, a gente sempre preza por todos os cuidados para evitar acidentes, mas ninguém está livre de algum acidente. E o que nós devemos fazer se alguma gota de soda cáustica ou de algum daqueles outros produtos químicos lá da extração de quitina encostar na nossa pele? Bom, nós temos que imediatamente lavar com água corrente, bastante água corrente, para ter certeza que a gente tirou qualquer resquício desse produto químico. E se nós verificarmos que ainda assim causou alguma queimadura, alguma lesão mais séria, aí nós devemos ir imediatamente procurar um médico para fazer o tratamento final dessa ferida. E bom, como eu falei para vocês que nós temos que ter essa série de cuidados, é sempre bom lembrar também de nós deixarmos os nossos produtos químicos longe do alcance de crianças e animais de estimação para evitar qualquer tipo de acidente. E bom, como que nós podemos ingerir a quitosana? A quitosana ela pode ser ingerida como um suplemento alimentar, ou seja, a gente toma aquela dose diária, que ela é até vendida e comercializada no mercado assim, ou então a gente pode estar inserindo ela em alguns alimentos. E uma das opções que nós temos são suco de frutas cítricas. E por que dissolver e desmanchar a quitosana em sucos de fruta cítrica? Porque essas frutas são mais ácidas e, como nós sabemos, a quitosana ela se desmancha nessas frutas. Então, aqui já tem uma opção interessante de produto que pode até mesmo estar sendo comercializado e que ainda não existe no nosso mercado. Nós também podemos estar utilizando, por exemplo, um suco de laranja, desmanchar a nossa quitosana nesse suco e fazer assim um bolo de laranja funcional, contendo quitosana. Uma outra opção de produto que nós também podemos estar comercializando. E nós também, outras opções então de bebidas ácidas consistem no iogurte. De preferência aquele iogurte natural, porque ele é mais ácido. E lembrando que nós sempre podemos estar utilizando um potinho desse de iogurte para fazer uma quantidade ainda maior de iogurte. Que para quem não sabe, nós podemos estar utilizando um potinho desse, 1 litro de leite. Nós então deixamos o nosso leite numa temperatura de aproximadamente 40 graus, que é aquela temperatura que, se a gente molhar o dorso da mão, a gente sente que está quente, mas que não queima, que seria aquela temperatura do leite da mamadeira para criança. E então a gente adiciona esse nosso iogurte, tampa ali a nossa panela, deixa ela abafadinha dentro do forno desligado, deixa uma noite inteira e na manhã seguinte a gente vai ter transformado um potinho desse de iogurte em 1 litro de iogurte. E assim, então, a gente também consegue economizar e ter um produto também que é bem nutritivo. Mas voltando aqui à ideia, então, da quitosana, nós podemos estar desmanchando a nossa quitosana nesse iogurte e estar utilizando para fazer outros produtos, como um pão, por exemplo. E bom, se nós quisermos comercializar esses nossos produtos alimentícios contendo quitosana, o que nós podemos colocar no rótulo? Bom, a Anvisa tem uma série de alegações que ela permite colocar no rótulo. E para a quitosana, uma dessas alegações é: a quitosana auxilia na manutenção dos níveis de colesterol sanguíneo. Só que para que a gente possa colocar essa alegação, a gente tem que ter em cada porção do nosso alimento 3 gramas de quitosana. E o que são porções, né? Se a gente quiser comercializar um suco, a cada 200 ml de suco,
tem que ter 3 gramas de quitosana. Se for um pão, a cada 50 gramas de pão, tem que ter 3 gramas de quitosana. E se for outras opções, eu posso consultar para vocês lá no rol da Anvisa e verificar. E aqui também seria uma alegação, então, muito importante, que por mais que eu falei para vocês que normalmente as pessoas que têm alergia a crustáceos está relacionado com a presença de uma das proteínas presente na casca e no final do processo a gente não tenha mais nenhum indício dessas proteínas, nós não temos como se certificar com certeza que não teve uma contaminação cruzada ou que aconteceu alguma coisa ali no nosso processo. Então, por via das dúvidas, é muito importante que a gente coloque essa alegação, que é aquele aviso dos alérgicos. Contém derivados de crustáceos e o tipo de crustáceo, já que essas alergias podem ser muito perigosas, então assim a gente evita também qualquer risco de saúde para quem for ingerir o nosso alimento. E bom, será que nós podemos fazer produtos alimentícios contendo quitosana e quitina? Sim, nós podemos fazer outros alimentos então ainda mais inovadores. Por quê? Porque a quitina e a quitosana, elas são fibras alimentares que, só para relembrar então a nossa primeira aula, elas se comportam de forma diferente. Lá no nosso estômago, a quitosana, então, ela se desmancha lá naquele meio ácido do nosso estômago. E por isso ela é capaz de se abraçar e capturar as gorduras dos alimentos que nós acabamos de ingerir, havendo então uma redução da absorção de gordura e do colesterol. Já a quitina, por outro lado, ela não se desmancha, mas ela é capaz então de aumentar de tamanho à medida que ela absorve água. E isso nos dá aquela sensação de saciedade. E antes de ser excretada, essa quitina ainda leva parte dos carboidratos que nós acabamos de ingerir. Então, acaba sendo uma opção muito interessante também fazer alimentos contendo quitina e quitosana, porque cada uma delas vai proporcionar um benefício diferente para o nosso alimento. E será que nós podemos então aproveitar os resíduos de soda cáustica que nós acabamos de utilizar para produzir quitosana? E sim, nós podemos. Nós podemos estar aproveitando então o resíduo de soda cáustica e um outro resíduo do nosso dia a dia, que é o óleo de fritura. Nós podemos estar utilizando estes dois para produzir sabões e sabonetes, mas isso vai ser o tema da nossa próxima aula. Então, fazendo um resumo da nossa aula de hoje, nós vimos como transformar a quitina em quitosana. E para isso nós temos que utilizar soda cáustica em concentrações bem elevadas. Nós vimos também a importância dos equipamentos de proteção individual, em especial óculos, luvas e máscaras, para evitar então qualquer contato da soda cáustica com a nossa pele, sendo que esses cuidados também são importantes quando nós fazemos a extração de quitina, para evitar então que os produtos químicos possam então estar interagindo com a nossa pele. E nós vimos também algumas opções de alimentos que nós podemos estar introduzindo essa quitosana para estar então ou consumindo ou então comercializando. E na nossa próxima e última aula desse módulo, nós vamos fazer então uma retrospectiva, relembrar tudo isso que nós vimos e ver como nós podemos reutilizar o resíduo da produção de quitosana para fazer sabões e sabonetes. E muito obrigada, pessoal. Voltar para cá. Deixa eu ver. Voltei. Foi. Muito bom, Bruna. Então vamos para as perguntas. Eu já tenho uma dúvida aqui para começar a esquentar, então, nosso debate agora, depois da sua explicação. Você sempre disse para nós, né, que o vidro e o metal não era adequado, que a gente deveria utilizar mais os plásticos como embalagens para fazer né, Isso.
E aí, então, nesse processo que você nos ensinou, que precisa, vamos dizer assim, esquentar, né, a soda cáustica, esse é o único processo que talvez tenha que ocorrer num ambiente diferenciado, assim, que não é no plástico? Boa pergunta. Então, sim, mas especificamente a gente tem que utilizar o inox, porque o inox é o único que é capaz de aguentar uma soda cáustica em temperatura elevada. Então, a gente utiliza esse inox, por quê? Porque assim a gente não vai, então, ter essa interação com o nosso material. Mas quando a gente faz lá a extração de quitina, a gente pode muito bem estar utilizando plástico, porque é um material mais barato, que não vai ter então também qualquer tipo de interação. Por quê? Porque os produtos químicos que a gente está utilizando, eles são bem diluídos e a gente não utiliza a temperatura. Então, só aqui para fazer quitosana que a gente tem que ter esse cuidado de estar utilizando esse equipamento em inox, que é o único que vai aguentar uma soda cáustica, então, concentrada e fervendo. Perfeito. E Ô, aí, então, Bruno, depois, por favor, Sam. tô bolando aqui já um reator, mas pensando aqui na temperatura, para chegar a 130 graus, né? Eu Isso. consigo isso com fogo normal, né? Com a boca de fogo lá. E essa mistura proporciona isso, ou eu vou ter uma limitação de chegar a 100 graus, começar a ferver? Me diz aí, né? Como que Então, na verdade, essa nossa mistura, ela só vai ferver quando ela chegar ali em 135 graus, porque ela é diferente da água pura. A água pura, ela ferve a 100, só que como a gente está com muita soda cáustica, acaba ali mexendo, digamos, nessas características. Então, a gente só vai conseguir ferver ela em 135 graus. E é só com essa fervura que a gente consegue produzir uma quitosana de qualidade, que até eu fiz uma série de testes nas últimas 2 semanas que eu queria conseguir apresentar para vocês uma quitosana que fosse assim de caseira também, que nem a gente conseguiu fazer com a quitina, mas todos os testes a gente não conseguiu uma quitosana de qualidade. Então a gente tem que fazer com essa temperatura alta porque a quitosana ela não é fácil. Tá, aí outra pergunta. No caso, se eu tiver condições de fazer essa fervura com panela de inox, com fogão, e eu tiver um ambiente aberto, né, sem que eu consiga deixar essa panela fervendo, sem que a gente tenha contato com esse vapor. Eu consigo fazer isso ou eu preciso estar fazendo mexendo? É Não. para orientar. Não, ótima pergunta também. Não, a gente tem que ter, quando for fazer, no caso, porque esse reator nada mais é do que uma panela com uma resistência, porque foi um reator que a gente mesmo montou e agora a gente está até montando um pouco melhor. Mas na parte de cima a gente tem aquele condensador, por quê? Porque se ferver aquela soda, não tem só a questão de ser tóxico para nós, mas também ela vai se perder toda para o ambiente e não vai haver tempo hábil para transformar a quitina em quitosana. Então, por isso que em cima dessa nossa panela, desse nosso reator, tem um buraco e a gente utiliza um condensador, porque é o condensador que vai permitir que essa soda cáustica, depois de fervida, volte para dentro do reator. Então a gente tem que ter isso, a gente tem que ter esse sistema que não permita essa fuga da soda cáustica para o ambiente. Entendido. Ei, Bruna, depois você pode compartilhar umas fotografias melhor desse reator, ou se tiver Claro, claro. para a gente ter como referência, né? Porque exatamente Sim, como você falou, né? Assim, talvez esse seja o ponto que a gente sai, vamos dizer assim, de uma atividade mais doméstica, né? E passa aí para um modelo mais agroindústria, né? E, exatamente. e aí, então, assim, eu acho que existem vários editais abertos, tal, que a gente pode dar esse passo aí se tiver uma compreensão melhor do que é o reator. Ah, sim. Não, e eu fico à disposição de vocês para estar ajudando também. Agora a gente está até montando esse outro reator. Daqui a pouco, quando ver, eu tiro também umas fotos de um passo a passo.
que até o Isso. final do ano a gente vai estar com um reator novo. E aí é algo que a gente pode estar trabalhando junto, então, para que quem tiver interesse, então, em produzir quitosana consiga, né? Mas até lá a gente pode muito bem se virar com o que a gente viu até a aula passada, que até a aula passada dá para fazer tudo em casa. E um monte de opção que não existe no mercado, que são esses produtos, então, à base de quitina, né? Exato, exatamente. Já tem muita diversão até chegar nesse ponto, né? Aham. E a gente também, né, eu enquanto universidade também vou ficar atenta se aparecer algum edital para quem, né, para alguma associação que tenha interesse, a gente também está podendo utilizar a verba para produzir esses equipamentos. Então agora é uma questão de tempo mesmo para que a gente fique atento a Isso. isso. E Bruna, mais uma. Pode falar, Sandro. Assim, quando você falou de qualidade, né? Sim. Quais são os critérios que eu vou ter que analisar para me ter uma quitosana de qualidade, né? Quais são os itens, né? O que é que eu tenho que analisar aí? O que é que eu tenho que estar atento para me poder chegar a ter uma quitosana de qualidade? Ah, é ótima pergunta também. Tá, o primeiro seria rendimento, né? A gente vai ter ali um rendimento de aproximadamente 50%. Então, se a gente partiu de 100 gramas de quitina, a gente é para chegar em 50 gramas de quitosana. Se a gente tiver uma perda maior, a gente já está tendo um problema ali naquele nosso processo, que no final também vai impactar, né, no valor. E depois tem outras características químicas também. Porque essa condição que eu falei para vocês de 135 graus, 90 minutos, é para fazer a quitosana padrão lá do laboratório que a gente desenvolveu. Mas daqui a pouco a gente também pode estar fazendo outros tipos de quitosana. Mas, né, sem delirar muito aqui, indo para as características, então, a gente tem as características químicas dela, que seria massa molar, grau de desacetilação, a gente teria também a quantidade de cinzas, aquelas análises, né, centesimal, proteínas, umidade, e isso tudo eu também fico aberta, né, para estar fazendo essas na universidade. Então, daqui a pouco, tanto para quem fez quitina quanto para a quitosana, que eu sei que está um pouco mais distante, eu fico aberta para vocês me mandarem isso e eu fazer essas análises para vocês. Muito bom. E aí E depois posso vamos. estar desculpa. E depois eu posso estar compartilhando também essas informações com mais detalhes das características para quem tiver interesse ali, que nem o Sandro. Perfeito, Bruna. Vamos passar um pouquinho a palavra para a nossa plenária aqui, se tem dúvidas, né? Dúvidas também da última aula, né? Que a gente fez da quitina, se alguém tentou fazer o pão, adquirir ali as químicas. E aí, então, fica, né? Vamos abrir aqui para a plenária, quem tiver alguma dúvida, tal, aproveitar o momento. O chefe Gama, que está aqui com a gente, está pensando em fazer alguma receita aí de quitina, quitosana, chefe Gama? Ah, Olá, boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? sim, estamos ouvindo. Sim, eu estava até comentando, né, um tempo atrás, né, eu assisto a aula de vocês, eu estou fazendo aproveitamento de casca de aipim. Aham. E outro dia, eu estava vendo, eu estava até comentando que eu estava fazendo um aproveitamento da casca do camarão sem saber profundamente o, todas essas informações que ela passou. Então, eu tinha feito uma farinha da casca, eu tinha utilizado a casca como a maioria utiliza, né, para fazer o caldo, e utilizei aquela a sobra, né, para essa farinha. Então, só que ficou com aquela presença, né, muito forte ainda do cheiro do camarão, então aperfeiçoar a técnica agora. Tem muitas outras coisas que aqui, conforme eu falei lá no grupo, é uma região, né, que eu estou no fundo da
da Guanabara. E aqui a gente tem várias comunidades de catadores de caranguejos, né, siris e tudo mais. E eu estou desenvolvendo uma cozinha comunitária para eles, Ah, que onde eu legal. quero aplicar bastante coisa do que foi passado aqui, tá? É, que são muitas mulheres, homens, né, famílias, né, que fazem essa pesca, né? E, e dessa forma eu vou melhorar a situação do resíduo. E dentro desse projeto que está sendo realizado pelo Fumbio, de criar essa cultura aí da separação da dicosana e tudo mais, fazer esse aproveitamento, entendeu? Desculpa, vou falando meio assim e meio à minha produção aqui também. Perfeito, Gama, muito bom. Tem alguém mais assim com dúvidas, perguntas para a Bruna? Ei, Bruna, eu estava pensando aqui, né, sobre as possibilidades de editais e tal. Tem o fundo da Fundação Banco do Brasil, que fala muito de tecnologias sociais, né? É o Ó, Banco de Tecnologias Sociais. E eu tenho certeza que Quitina e Quitosana não está lá, assim como uma dessas técnicas, né? Então, de repente, eu acho que é uma possibilidade boa, Bruna, de você que está se dedicando a isso, ver ali um pouco lá na Fundação Banco do Brasil, de uhum. cadastrar a sua, né, a sua pesquisa, e como está ajudando aí muitas pessoas, né, populações tradicionais que vivam direto no recurso, de repente você pode. Eu acho que eles fazem uma premiação, se eu não me engano, para essas tecnologias sociais, né? Então, uma possibilidade de você desenvolver isso aí. Vou procurar olhar então. Isso. Pessoal, tem alguma dúvida, alguma questão aí do nosso quarto encontro? Se não tiver, eu queria sugerir todos abrirem a câmera para a gente fazer aquele registro fotográfico. Então, é aquela hora que a gente tem que arrumar os cabelos, quem tem cabelo, arrumar as barbas, quem tem barba, né, Sandro? Fazer aí uma acertada aí no visual para a gente fazer o registro fotográfico aqui de quem está junto com a gente. Então vamos lá, vamos abrir as câmeras, pessoal, para a gente fazer esse registro, depois compartilhar lá no Gente, nosso uma grupo de pressa! WhatsApp. Cadê, mãe? Olha aí. Aí teve um. Olha lá, hein? Vou fazer um registro aqui. Vou começar a fazer o registro fotográfico. Quem tiver aí, as câmeras abram. Olha, a Flávia aí tá morrendo de riso ali. Beleza. Então é isso. Alguma orientação, Só. Bruna? Então, tem a nossa tarefa, né, para a próxima aula, que seria então duas perguntinhas para a gente mandar lá no WhatsApp. Que a pergunta um seria então com as palavras de vocês explicar o que a gente viu lá na aula passada, que seriam as etapas de extração de quitina e como escolher quais etapas utilizar. E a pergunta número 2 seria então também com as palavras de vocês, como que a gente transforma a quitina em quitosana. Depois eu vou mandar lá no grupo também, mas só então para ajudar a fixar esse nosso conhecimento. Beleza. Pessoal, para registrar então a presença de vocês no nosso encontro hoje, peço a gentileza de vocês escreverem seu nome no chat. E aí é a nossa lista de presença aí que a gente está registrando. Eu vi que já tem várias pessoas que escreveram, mas quem ainda não escreveu, por favor, escreva seu nome. Ei, Carla, é você que está aqui com a gente? Por acaso? Dá um oi para nós. É, né? Oi?
É É comigo? você, né? É. Não, porque tá como user e Ah, eu vou é? escrever, eu Então vou vai. colocar a Carla aqui Põe. para Aí, mudou. isso. Obrigada. Não, é justamente porque essas fotinhos que a gente faz também, ela funciona como lista de presença, né? Ah, ótimo, legal. E aí, como você estava ali como user, eu vou tirar uma foto sua aqui para registrar Tá. sua presença Isso. e, e peço Não para as meninas. esqueça de botar as minhas, viu? Isso, Galdina, estou vendo aqui você. Não, Pois não é. esqueça de anotar o seu nome no chat ali, né? Como lista de presença. As fotos servem também como registro de presença, tá? Mas aí, se tiver os nomes, fica mais fácil ali para a gente depois emitir o certificado para vocês. Então, acho que é isso, né, gente? Se não tiver mais dúvidas, perguntas aqui para a Bruna. Sandro, você conseguiu escrever o nome de todo mundo aí? E o Sandro. Estou escrevendo. Isso, vou esperar um pouquinho o Sandro acabar de escrever aqui. Eu queria tirar uma dúvida com Bruna. Isso, Carla, vamos. E no beneficiamento, nessa trituração, né, do marisco, do camarão, o cheiro, ele vai saindo conforme o processo ou tem alguma técnica para poder ir retirando esse cheiro deles? Ótima pergunta, Carla. Então, lá na extração de quitina, cada etapa ajuda a retirar esse cheiro, mas a última etapa, que é que a gente usa água sanitária, ela vai ser então a principal para estar retirando todo aquele cheiro característico e também com isso acaba retirando a cor. Mas então, se a pessoa quiser ter um produto que não lembra em nada camarão, caranguejo, é importante estar fazendo aquelas 3 etapas, que aí no final a pessoa vai ficar só com quitina e a quitina, ninguém diz que um dia ela já foi uma casca de camarão, de siri ou de caranguejo e assim por diante. Ah, tá bom, obrigada. Acho Já que foi com a isso, tudo última aula, né? Eu acabei não assistindo, aí foi isso. O Bruno, eu tenho uma pergunta para você, assim, né? Você mostrou bastante a utilização da quitina na produção de alimentos, né? Mas, assim, se a gente for pegar essa quitina e buscar um comprador, tipo uma farmácia de manipulação, né? Porque Uhum. vocês não estão vendo, mas eu sou gordinho, sabe? E aí, assim, eu tenho que procurar algumas receitas para emagrecer. E aí, assim, a minha médica falou que, nutricionista, falou: Ah, Marcos, você não come umas pílulas de quitina, aliás, de quitosana, para, né, ajudar aí, como ela explicou, né? E, assim, as farmácias de manipulação, elas fazem cápsula de quitosana, né? Já vi isso comercializando, né? Então, Bruno, só fala um pouquinho sobre como que é isso, assim, para uma oportunidade de venda, né? Eu sei que é, fazer a quitosana já é um desafio enorme. Colocar no mercado é outro desafio monstruoso também, né? Sim. Mas vamos falar um pouquinho dessa oportunidade. Então, até é um tema bem importante, que até na próxima aula eu também pretendo discutir mais um pouquinho sobre isso, porque, claro, a gente faz algo que é muito interessante, muito nutritivo, só que, e na hora de vender, né? Uma das possibilidades que a gente tem são as farmácias de manipulação, só que então um dos nossos trabalhos também vai ser apresentar isso para essas farmácias. Porque daqui a pouco eles também não sabem dessas propriedades, dessas características, porque a quitosana ela é a mais famosa, porque como ela é vendida nas farmácias em geral, a maioria já ouviu falar. Só que a quitina, a gente tem essa possibilidade nova que a gente pode estar então indo nessas farmácias de manipulação, explicando o que é esse produto, né, o potencial dele, para daqui a pouco estar vendendo algo de qualidade para essas farmácias depois revenderem. E com um grande diferencial, porque a maioria das quitosanas que a gente tem aqui no mercado hoje é tudo importada. E a grande maioria, assim, também
também peca na qualidade. A gente já fez análise de várias quitosanas, que a gente vê que tem muitos minerais ali. Se tem muitos minerais, acaba também tendo, né, um melhor custo-benefício para quem está fazendo. Então, daqui a pouco, a gente vendendo um produto de qualidade, tendo todo esse lado social, ambiental, sabendo apresentar isso para essas farmácias, a gente tem aí uma possibilidade, então, de estar revendendo, né, essa quitina no primeiro momento para eles também estarem comercializando, já que essas farmácias comercializam vários tipos de fibras, né? Então, a quitina seria mais um tipo de fibra que a maioria delas, se eu não falar todas, não comercializam ainda. Por quê? Porque o foco normalmente é na quitosana. Então, a gente também tem esse papel de daqui a pouco ajudar nessa divulgação de ter mais um produto para estar comercializando. Mas esse é um tópico que eu também quero trazer e discutir melhor na nossa próxima aula, que é como a gente também tem essas possibilidades e o que a gente deve fazer, né, para saber vender isso para esses lugares. Muito bom. Só para título de informação, aqui eu dei uma pesquisada, né, no mercado da quitosana e 98% da quitosana consumida no Brasil, ela vem da China. E quem comercializa é a Merck. Então, veja assim o potencial que nós temos de produzir, né, esse tipo de substância aqui no Brasil, né? Porque Uhum. ela é consumida. Não é uma coisa, né, que o Sim. fato é que a gente traz tudo da China. Então você imagina Sendo- é, se cada um de nós aqui presente, né, começar daqui a 3, 4 anos começar a entrar com esse material no mercado, é uma oportunidade de geração de renda mesmo e trabalho. uhum. Bem isso. Beleza. Por favor, Bruna. Não, só ia falar que tu ainda mencionou da Merck, né? A Merck ainda é uma empresa de qualidade, mas ainda tem muita quitosana que chega aí e a gente nem sabe aí a procedência. E aqui a gente tem o potencial, então, de ter tanto quitina quanto quitosana de qualidade e sendo, então, comercializado aqui no Brasil mesmo, né? A gente tem a matéria-prima à disposição. Então, por que não, né? Introduzir aqui no mercado a nossa própria quitina e quitosana com uma qualidade muito melhor que a gente costuma encontrar no mercado. E sem fazer com que o resíduo, né, do crustáceo vire lixo, né? Exatamente. Isso que eu acho que é o pulo aí importante. É essencial, E uma também fonte de acho. renda a mais também, né? Nó? É. Exatamente. Bom, pessoal, alguma pergunta, dúvida, alguma questão mais Eu para a Bruna? tô, Por favor, Gama. eu tô maravilhado com tudo isso, né? Porque vem no momento certinho. Nesse desenvolvimento dessa cozinha, eu já tô com a minha mente borbulhando aqui de ideias para já trazer esse nicho para dentro dessa cozinha também. É mais um produto, além da comida, né, do que a gente vai poder estar produzindo, já que é uma comunidade de catadores de caranguejo. O que Bom, fizerem aí, manda a foto pra gente, tá, chefe Gama? manda lá no grupo para a gente estar trocando, né? Fazendo esse intercâmbio aí, porque tá muito rico lá, né? A troca Ah, de. tá. Tô Isso, adorando. procuram, a comunidade que eu estou trabalhando é a ACAM, 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 Ah, né? é na E Baía de tem Guanabara, né? isso. Fica em Suruí, né, Rio de Janeiro, que pega esse fundo da Baía de Guanabara. E eu venho, a minha gastronomia ela é periférica e agroecológica. Então, eu venho trazer essa formação para eles. E aí foi aonde que eu procurei mais aprofundar mais nessa questão do staff, né, e tudo mais. Muito bom, Gama. E aí também, só para emendar aí o soneto, né? Tem o plano de aquisição de alimentos, né? O programa PAA, né? Então, se a gente chega numa escala de produção de alimentos aí como os pães, vamos supor, né? Os pães aí com esses resíduos, né? Isso pode ser fornecido na rede pública de ensino, né? Sobre o programa
do PAA, né? Então, isso também é uma opção aí da gente escoar a nossa produção aí de alimentos, né? Com esse programa federal aí. Se eu não me engano, Sandro, na Amazônia isso tá ganhando uma dimensão de uma política pública, porque eu acho que de todos os estados da Amazônia que tinha pouco aquisição do PAA, e hoje a gente vê assim um fomento disso aí na região da Amazônia, né? Fica atento a isso E aí. o PNAE também, né? O PNAE também, Que é mais direcionado para a merenda escolar, é perfeito. exatamente. E aí tirar, né, aquela salsicha enlatada que as nossas crianças comem e começa a colocar um alimento mais vivo, nutricional, produzido pelos pais, né, dessas crianças, né? Então, acho que é Saudável, né? Trabalhando para exatamente, isso. exatamente. Pessoal, dúvidas, perguntas, complementações? Bruna, repete ali de novo as duas perguntas para nós aí fechar o dia de hoje. Então tá, pergunta número 1, com as palavras de vocês, como que é feita a extração de quitina e como escolher quais etapas utilizar? Pergunta número 2, com as palavras de vocês também, como fazer a transformação de quitina em quitosana? E lembrando então que na nossa próxima aula, né, além de fazer toda uma retrospectiva, lembrar tudo isso, a gente vai ver também como fazer sabões e sabonetes, tanto reutilizando os resíduos, mas também vou mostrar para vocês como fazer sabão e sabonete sem estar utilizando esses resíduos, para quem não tem esses resíduos, né, em mão. Beleza. Então, nesse curso aqui, a gente está aprendendo a acabar com aquele cheiro fedido do resíduo, fazendo alimentos e vamos sair até perfumado na última aula aí, né? Então é Sim. isso, pessoal. Se não tiver mais perguntas, a gente pode fechar o nosso dia de hoje aí. Ok. Boa tarde, um ótimo final de tarde para todas. Então é isso, gente. Grande abraço a todos aí e até a próxima, gente. Não esqueça de assinar o chat, Um a lista de abraço, presença. Bruno. Não vou esquecer mais de sair na foto. Isso aí, Galdina. Saiu Um bonita. abraço. Um abraço.